Nós vamos agora à nossa composição da mesa para a palestra magna. Convidamos para compor a mesa a doutora Sara Bernardes, doutor Silas Bernardes, o excelentíssimo ministro do Tribunal de Contas da União TCU, João Augusto Ribeiro Nardes, o doutor Bruno Stefani, o doutor Rafael Silva Rodrigues, doutor Luiz Fernando Pires Machado, doutora Adriana Figueiredo, doutor Anderson Alcântara e doutor Leonardo Girundi. Doutora Sara Bernardes, formada em Direito pela Universidade de Cuiabá e doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino, aprovada com nota máxima, summa cum laude e indicação de publicação da obra. Atualmente está desenvolvendo tese para o segundo doutorado em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires. É pós-doutora em Direito pela Universidade Nacional de La Matança, pós-doutorada em Psicologia pela Universidade de Flores, especialista em Direito de Família e Direito Civil, MBA em Gestão de Negócios pela FGV, docente de graduação, especialização, mestrado e doutorado em diversas instituições de ensino superior brasileiras e argentinas, autora e coautora de 34 livros e de inúmeras publicações em jornais e revistas. Reitora fundadora e presidente do IESLA, Instituto de Educação Latino-Americano, e diretora-presidente da Escola Superior de Justiça. Atualmente, compõe o comitê acadêmico do novo doutorado em Ciências Jurídicas da Universidade do Museu Social Argentino, da UDG, Universidade de Direito de Girona, na Espanha, e da Universidade de Ciências Empresariais e Sociais, idealizadora de inúmeros projetos voluntários e filantrópicos em prol de crianças, adolescentes e famílias. O doutor Silas Bernardes é diretor de governança do grupo e idealizador de grandes projetos do grupo. Conosco, o excelentíssimo ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, João Augusto Ribeiro Nardes, é embaixador da RGB, Rede de Governança Brasil, administrador, desenvolvimentista e político, atual ministro e ex-presidente do Tribunal de Contas da União, TCU. É graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Política do Desenvolvimento e mestre de Estudos de Desenvolvimento pelo Institut Université d'Etudes em Genebra, na Suíça. O doutor Bruno Stefani é doutor em Psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, graduado nos cursos de licenciatura plena em Psicologia e bacharelado em Psicologia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Possui MBA em Gestão de Negócios e mestrado em Psicologia pela UFJF. Pró-reitor acadêmico, coordenador de pós-graduação e coordenador da graduação em Psicologia do Instituto de Educação Superior Latino-Americano, IESLA, professor de cursos de pós-graduação e graduação. Conosco, o doutor Rafael Rodrigues, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade Argentina John Kennedy, mestre em Direito pela UFMG e especialista pós-graduado lato sensu em Direito Tributário pela PUC Minas. Possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de Belo Horizonte. Atualmente é advogado, professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação lato sensu. Doutor Luiz Fernando Pires Machado é doutor honoris causa em Gestão Pública, pós-doutor em Direito Penal e Garantias Constitucionais, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, graduado em Pedagogia, Direito e Estudos Sociais,
pesquisador no grupo de pesquisa Smart Cities BR, da Universidade de São Paulo, especialista em administração legislativa e em educação à distância. Possui as patentes de oficial R2 do Exército Brasileiro e de oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. Conosco também, doutora Adriana Figueiredo, advogada e doutora em estudos linguísticos pela UFMG. Possui mestrado em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduação em letras, licenciatura plena em inglês e espanhol, também pela UFMG. Com mais de 25 anos de docência na educação básica, profissional, no ensino superior e na pós-graduação, além de diversas publicações em livros, capítulos de livros, periódicos científicos e anais de congressos nacionais e internacionais. Doutor Anderson Alcântara, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino em Buenos Aires, pós-graduado em Estudos de Criminalidade e Segurança Pública pela UFMG, pós-graduado em Ciências Penais pela Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais, professor no Instituto de Educação Superior Latino-Americano, IESLA, advogado resolutivo, negociador e mediador de conflitos e coordenador de cursos de mediação e negociação na Câmara de Conciliação e Arbitragem de Minas Gerais. Doutor Leonardo Girundi, advogado, pós-graduado em Direito Empresarial, mestrando em Direito, autor de artigos científicos sobre direito de família e outros temas, palestrante em diversas conferências, congressos e seminários de várias faculdades e instituições. Professor do Seminário Carisma, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB-MG, membro consultor da Comissão de Direito de Família e Sucessões na OAB Nacional. Foi colunista do jornal Super Notícia, criador do Movimento dos Advogados Cristãos, conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, membro do MDO, Movimento do Direito dos Órfãos, presidente da ADEFAS, coordenador da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB São Paulo. Portanto, todos devidamente apresentados, e agora nós passamos a palavra para realizar o seu pronunciamento à doutora Sara Bernardes. Informamos ainda que a presidente será mediadora do próximo painel que possui como tema Neuroeducação e Empreendedorismo. Doutora Sara Bernardes, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Quero cumprimentar todos vocês, inicialmente saudar o ministro João Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, agradecer sua postura de apoio e compromisso com a educação e o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigada pela presença. Saudar o Bruno Stefani, pró-reitor acadêmico da nossa graduação e pós-graduação. Rafael Rodrigues, coordenador da graduação e da especialização em Direito, aqui no IESLA. Saudar também a Adriana Figueiredo, docente desta casa, dirigente de um dos nossos comitês científicos. É uma enorme satisfação saudar a todos os participantes de forma indistinta. É uma enorme alegria receber a presença ilustre de todos nesta mesa de honra, de abertura deste terceiro dia do 28º Congresso Internacional Transdisciplinar, Educação e Empreendedorismo para o Futuro, idealizado pelo Grupo Educacional IESLA. Este congresso tem o viés transdisciplinar e nesses 3 dias dessa 28ª edição tem refletido através de todos os pensadores, professores, mestres, doutores, membros do corpo docente desta casa,
temos discutido, refletido de forma séria e comprometida sobre o futuro da educação superior nesse cenário pós-pandemia, e como também temos falado sobre o tema proposto, o segundo tema proposto para este congresso, o empreendedorismo, que, conforme apresentei em meu pronunciamento de abertura no dia 1º, é um tema transversal. É um tema transversal presente, não é? É também como disciplina nos currículos dos nossos cursos de graduação e de pós-graduação. E enquanto instituição de ensino superior, nós objetivamos a criação de novas oportunidades não apenas novas ou inovadoras, mas oportunidades criativas para a qualificação profissional do nosso aluno. Aqui no IESLA, nós pensamos no corpo discente da graduação, da especialização, do MBA, dos mestrados e dos doutorados e até mesmo dos pós-doutoramentos oferecidos por esta casa em parceria com dezenas de universidades presentes nos 5 continentes. São 15 anos de história na construção de um novo pensamento, de uma nova consciência educacional focada na educação superior no setor privado no Brasil, e desenvolvendo e construindo esse projeto com muita seriedade, um projeto educacional que oferece ao país e também extrapola suas fronteiras, atendendo aos nossos queridos irmãos latino-americanos, a nossos angolanos e tantos outros internacionais, cujo país a língua materna seja o português e até mesmo hablantes del espanhol, temos impactado de fato, a América Latina com a nossa proposta educacional, e a instituição tem se tornado referência neste modelo de educação estrito sensu internacionalizada para todas as Américas, com polo também em Miami, nos Estados Unidos. Já temos outros estudantes internacionais de outras nacionalidades compondo o nosso corpo discente e, claro, o nosso corpo docente forma uma rede de colaboração e intercâmbio acadêmico-científico, compondo hoje praticamente 20 países, dos quais contamos com suas colaborações e a presença de docentes, de cientistas, integrando a nossa rede de colaboração no âmbito da educação superior, seja para a graduação, após lato sensu ou após estrito sensu. Temos a visão de que, melhorando o ser, a pessoa, melhoramos a nação, melhoramos toda a sociedade, melhoramos todo o país. Sentimos que aqui na instituição nós podemos dar a nossa contribuição significativa para a formação de um país mais educado, mais sábio, mais justo e mais progressista. Esse é um trabalho em dinamismo permanente, não é assim? É um trabalho constante. E com base nessa missão que olha para a pessoa como centro, com a consciência de que é onde as mudanças profundas acontecem e é onde se prepara a base sólida para o desenvolvimento do futuro. É com esta visão que buscamos entregar o conhecimento e as habilidades que dão propósito à vida. E com esse projeto tão diferenciado, buscamos elevar o ser acima da mesmice, acima do medíocre, e geramos a preparação, a autonomia, o sentido, geramos relações ganha-ganha,
proporcionamos a segurança, além de promover a liberdade e propiciar meios para um futuro muito bem-sucedido. É de fato algo muito satisfatório, e esta 28ª edição deste congresso está proporcionando uma visão inter e transdisciplinar sobre estes dois temas tão importantes, a educação e o empreendedorismo para o futuro. E para dar continuidade às nossas discussões, nós ouviremos agora, sem delongas, o ministro Augusto Nardes, que com todo o seu brilhantismo apresentará a conferência magna da governança à esperança para a educação empreendedora. Muito obrigada a todos por me ouvirem, e eu passo a palavra ao excelentíssimo ministro João Augusto Nardes para o pronunciamento da sua conferência. Bem-vindo, ministro. Obrigado, doutora Sara. É um prazer estar aqui na IESLA para trazer algumas informações do que está acontecendo no Brasil, especialmente no tema da governança, que é um tema que eu considero vital para a transformação do país. Então, eu queria saudá-la, doutora Sara, cumprimentá-la pelo trabalho, especialmente na instituição IESLA, que é hoje uma boa modelagem para o Brasil e para a América Latina e para outros países. Queria também saudar o doutor Bruno Stefani e a doutora Adriana, que estão acompanhando, entre tantas outras pessoas. Queria agradecer muito ao meu amigo doutor Luiz Fernando, que fez esta intermediação para que a gente pudesse conhecer o IESLA, e eu me interessei muito no tema, porque atualmente eu presido um comitê de capacitação da América Latina e Caribe de todos os tribunais de contas do continente. Então, é importante que a gente possa conhecer as instituições como a IESLA, que fazem esse trabalho no continente e fazem um trabalho nacional e internacional para que a gente possa aprimorar a educação como um todo, e especialmente o meu tema preferido, que é a governança pública. Eu cheguei à conclusão de que era necessário o Brasil dar uma guinada, dar uma virada na forma do controle trabalhar, porque nós somos um tribunal, temos um tribunal que praticamente normatiza toda a administração pública brasileira, tudo que é aprovado no Congresso. Eu fui congressista 6 mandatos, e vejo que o tribunal tem um papel fundamental para ajudar a transformar a nação brasileira, pelo fato de que é ele que estabelece os detalhes da regulamentação da administração pública brasileira. Claro que muitas coisas vêm do executivo, do legislativo, mas quem fiscaliza e que faz o controle de toda a estrutura é o controle externo, é o Tribunal de Contas da União. Na verdade, nós somos, pela Constituição Federal, estabelecidos para fazer auditoria, e somos considerados peritos da nação. Prova está que todos os anos nós damos um parecer para aprovar ou reprovar as contas da República. Em 2015, eu fui o relator das chamadas pedaladas fiscais, que, infelizmente, depois de muitos alertas de 2012, 13 e 14, nós tivemos que reprovar as contas, dar um parecer que viabilizou o chamado impeachment na nação brasileira. Foi muito difícil. Em mais de 130 anos do tribunal, o tribunal, de forma unânime, deu um parecer para reprovar as contas da então presidente Dilma Rousseff, porque cometeu uma série de ilegalidades que se somaram a 340 bilhões de reais. A partir daí, eu já vinha num trabalho de implantação da governança no tribunal. Eu fui a Paris em 2012, eu já vinha planejando isso para implantar a governança. Em 13 também, quando eu assumi a presidência, eu fiz um acordo com a OCDE, que é a instituição mais avançada de governança do planeta, tem sede em Paris, são 37 países mais envolvidos do planeta. Eu resolvi firmar esse acordo e mudar o Tribunal de Contas
no seu foco, não deixar de ver a conformidade, a legalidade dos atos administrativos, mas direcionar muito mais para ver a questão da eficiência, da eficácia, da entrega de resultado para a sociedade. Então, a partir dessa mudança, em 2013, eu proponho criar secretarias especializadas dentro do tribunal, 25 secretarias especializadas, para implantar a chamada governança pública, a governança corporativa. Certamente os alunos e doutorandos que estão fazendo o acompanhamento com mestrado sabem que a governança corporativa já existe há muito tempo, mas a governança pública era um fato novo. Então, eu lanço um livro, Governança Pública, o Desafio do Brasil, e começo a mudar a forma do tribunal trabalhar, de fazer mais políticas preventivas que somente punitivas. Com isto, o foco passa a criar indicadores de governança em toda a nação brasileira. É mais ou menos isso que eu vou mostrar de como é que está esse trabalho no Brasil atualmente, para a gente transformar a nação brasileira. E o nosso objetivo não é somente transformar a nação brasileira, mas transformar também a América Latina, e implantando a governança nos estados também vizinhos, ou seja, já que eu presido atualmente esse Comitê de Capacitação na América Latina, já estamos implantando pouco a pouco em todos os países da América Latina. Já conseguimos implantar no governo federal, já temos um decreto de governança. Então, o nosso objetivo é atingir toda a América Latina em termos de aperfeiçoamento da administração pública, buscando as melhores práticas. Mas, para isso tudo acontecer, eu fiz um acordo de cooperação com 11 nações mais desenvolvidas do planeta e trocamos boa prática com 11 nações mais desenvolvidas do planeta. Então, o que eu vou expor agora, se a equipe técnica me dá as condições, é de como é que foi essa caminhada para vocês entenderem, especialmente para quem faz trabalho de empreendedorismo, doutora Sara. É necessário que a gente tenha capacidade de criar condições do empreendedorismo acontecer. Quando eu era congressista, eu já trabalhei muito para implantar a chamada Lei do Simples. Eu fui o articulador da Lei do Simples no Brasil. Criei uma frente parlamentar da micro e pequena empresa e conseguimos implantar, então, a Lei do Simples. Lá em 95, 96, eu comecei esse trabalho. Foram 10 anos até conseguir implantar a Lei do Simples no Brasil. E agora estamos trabalhando para implantar a governança. O meu próximo desafio, além da governança, é implantar a LGPD. Eu devo relatar nos próximos dias a Lei de Proteção de Dados na nação brasileira. A semana que vem eu devo trazer uma pesquisa, um trabalho de auditoria que a gente mostra que nós somos ainda muito incipiente em relação à Lei de Proteção de Dados. Então, na próxima semana, eu estou trazendo para o Brasil uma regulamentação de toda essa legislação que já está aprovada, já tem uma lei, mas ainda não está regulamentada no conjunto da administração pública brasileira. Então, eu vou começar a expor a minha ideia, para vocês terem noção. Aí já está colocado o que é a governança pública, que é uma coisa muito simples. Claro que superior à gestão. A gestão é importante, mas a governança está acima da gestão, mas está sincronizado com a gestão. Tem transversalidade com a gestão. Então, por que é importante a governança pública como um todo? Tem que ter governança organizacional nas instituições. Se não tiver uma boa governança organizacional nas instituições, nós temos pouca entrega de resultados. Você se recorda do padrão FIFA 14 na Copa, e depois nós construímos vários estádios que ficaram, muitos deles elefantes brancos no Brasil. Fez falta na pandemia, nós temos mais hospitais, mais condições. Não foi utilizada uma das ferramentas muito importantes, que é a avaliação de risco na administração pública brasileira. Aliás, não tinha administração de risco na administração pública brasileira. Em 2015, eu faço o primeiro acordo para que os ministérios façam avaliação de risco. Emiti um acordo determinando que os ministérios tivessem avaliação de risco. Aliás, o Brasil quebrou com o chamado Petrolão, porque a Petrobras começou 4 refinarias e não terminou elas conforme iniciou. Somente a Abreu Lima ainda está funcionando com algumas dificuldades lá em Recife.
mas a do Compeg não terminou, do Maranhão, do Ceará, gastamos 3,8 milhões para fazer terraplanagem, simplesmente o dinheiro se perdeu com a terraplanagem e não teve retorno. Então, como a gente pode montar uma governança organizacional nas estatais ou na estrutura do Estado brasileiro é um grande desafio. O próximo slide que eu quero mostrar dá uma noção do que é governança, especialmente no aspecto de diferenciar o que é governança e gestão. Nós temos que diferenciar o que é governança e gestão. Gestão é importante, aí eu mostro o slide, para que as pessoas possam executar, planejar, executar. Fazer as coisas acontecer tem que estar envolvido o controle, mas a governança é algo maior, que o dirigente maior, o líder maior, seja de um estado, de um país, ou de uma instituição como a IESLA, a governança, no caso, fica no comando da doutora Sara e seu time mais próximo, seu núcleo mais duro, né? Mais próximo dela. E assim é na nação brasileira. Tem uma governança, tem um centro de governo na nação brasileira. Como montar, como organizar isso? Nesse livro, Governança para o Desafio do Brasil, eu começo a montar toda uma estrutura e implantar no TCU para depois nós implantar no governo federal. E conseguimos. Hoje eu trago aqui para vocês, em primeira mão, eu vou mostrar daqui a pouco, de como é que nós estamos implantando a governança na nação brasileira. É um grande desafio, mas possível. Mas as pessoas têm que entender que governança é diferente de gestão. Muitas vezes as pessoas confundem governança e gestão. Então, governança tem 3 palavras-chave, né? Liderança, estratégia e controle. O líder tem que ter capacidade de avaliar, de monitorar tudo que acontece para poder ter condições de verificar se existe resultado. Então, avaliar é muito importante, mas a liderança tem que estar consciente disso. Ontem eu fiz uma palestra aqui para os prefeitos de Minas Gerais, no Congresso de Minas Gerais dos prefeitos. O líder, muitas vezes, não tem noção da sua importância dentro de um contexto de uma administração municipal. Ele não sabe muito o que tem que fazer, então tu tem que preparar. E para isso nós preparamos através da nossa rede Governança Brasil, que criamos recentemente com a Cristiane e com outros amigos, Luiz Afonso. Eu criei uma rede no Brasil, temos mais de 500 voluntários hoje, gente especializada, com mestrado, com doutorado, e estamos montando, então, a divulgação da tese da governança em todo o Brasil. Então, governança é fundamental o líder ter noção de que ele, para direcionar, ele tem que ter ferramentas. Para fazer as coisas acontecer, tem que estar sincronizada a governança e gestão ao mesmo tempo. E, nesse aspecto, eu vou mostrar para vocês alguns passos que foram fundamentais. Aí, agora, eu já mostro de que a governança está vinculada de forma muito clara com a sociedade. Quando você exerce a governança, você tem que estar pensando na sociedade. E aí é necessário, nesse quadro, você avaliar todo o papel importante da estrutura que é necessária ser colocada para fazer as coisas acontecerem numa administração, seja de um município pequeno, médio, grande. Imagina o presidente da República tomar decisões diariamente, se ele não tem uma estrutura adequada, conforme mostra esse quadro, para tomar decisões diariamente. Então, a governança ela está vinculada ao conjunto da sociedade. O país tem toda uma estrutura política partidária, que eu não quero aqui me aprofundar, eu já passei por todo o Congresso Nacional, mas essa situação pluripartidária exagerada dificulta depois na administração. O ideal é que nós tivéssemos um sistema parlamentar de governo, um parlamentarismo que a gente pudesse aprovar um plano de governo, e nós estamos no meio de uma eleição aí, praticamente para decidir o futuro da nação, e se fala mais em nomes que projeto de nação. Com o atual presidente, eu tenho conversado muito, como conversei lá atrás com a Dilma, tentando alertar ela o que ia acontecer, com a presidente Dilma, como também depois conversei com o Michel Temer, consegui convencê-lo de fazer um decreto de governança, e o presidente Bolsonaro está dando sequência a esse projeto da governança. Mais à frente eu vou mostrar
que o nosso projeto está dando resultado na administração pública brasileira. Então, aí eu mostro o modelo para avaliação da governança em políticas públicas, então, toda uma modelagem, isso baseado na troca de boas práticas com 11 nações e de toda a institucionalização que precisa ter a sua implementação, mas não somente institucionalizar, ver se na prática está funcionando. E mais à frente eu vou mostrar que os indicadores de governança já mostram que o Brasil começou a melhorar na questão da governança. Aí eu mostro um dos itens que estou trabalhando exatamente nesse momento, ter um centro de governo que possa priorizar os pilares da nação. Ele, aos poucos, está sendo estabelecido, eu tenho monitorado isso, eu tenho chamado os ministros para discutir, os ministros de Estado, do governo, como é que está o centro de governo. Hoje, eu diria que o centro de governo estaria no Paulo Guedes, na CGU, com Wagner Rosari, com o chefe da Casa Civil e com o presidente da República, que tem que fazer reuniões mensais ou quinzenais, depende da prioridade, para que os pilares da nação possam ser priorizados. Então, estamos trabalhando cada vez mais para aperfeiçoar o centro de governo, que eu considero fundamental para a gente ter planejamento estratégico e pensar a nação a médio e a longo prazo. Mas, para isso acontecer, nós temos que ter toda uma estrutura que eu estou mostrando nesse slide, e não vou aqui explanar para não me demorar muito, mas eu estou dando a noção que a gente está montando um projeto de Estado para a nação brasileira, independente de que seja o presidente, claro que terá que ser aprovado o decreto que já existe hoje, que dá fundamentação para que a gente possa implantar a governança, mas que possa ser aprovado um projeto de lei que já foi aprovado numa primeira instância na Câmara dos Deputados e que a gente possa aprovar esse ano, esperamos ainda no Senado e na Câmara de forma definitiva. Próximo slide, eu coloco um grande desafio para os empreendedores que estão aí acompanhando, já que o tema é empreendedorismo. Como é que a gente monta para poder viabilizar empreendedorismo numa nação, ou num estado, ou num país, ou numa instituição? Quais são os desafios para o desenvolvimento de um país? É isso que eu me especializei quando estudei lá fora, fiz uma pós-graduação, mestrado, num instituto internacional que temos em Genebra, onde que eu morei 5 anos, ainda muito jovem. Eu comecei a compreender a questão macro da importância das instituições no conjunto de uma nação e por isso que, ao propor esse trabalho para melhorar a governança da nação, fortalecer, em primeiro plano, as instituições, para elas poderem funcionar com boa governança. A consequência disso é que o empreendedorismo passa a ter capacidade de dar essa segurança jurídica no país a partir de regras de governança que passam confiança, segurança jurídica. Então, os desafios do desenvolvimento estão baseados em alguns pontos que eu mostro agora para vocês, para que a gente possa mudar a nação. Primeiro, tem indicadores, né? Indicadores de governança. Então, nós resolvemos criar em 14, eu proponho a criação de indicador de governança. Primeiro, fizemos um levantamento sobre liderança, estratégia e controle. Se os prefeitos, se os líderes, os governadores tinham noção dos temas que eram fundamentais para poder estabelecer indicadores no país. Então, o que nós vimos que não tinha situações pré-estabelecidas para poder a gente avaliar toda a administração pública brasileira. Então, resolvi criar indicadores de governança no TCU. Eu fui fazer uma palestra nos Estados Unidos e vi que eles fazem lá o Estado da Nação, fazem uma avaliação do Estado da Nação. Poucos países fazem isso. Se está entregando resultado, não está entregando resultado. Nós vimos pelas pedaladas que o governo federal não fazia isso. Então, as pedaladas me deram a demonstração de que o país é feito na base da improvisação. Vinha sendo feito. Agora, nós estamos trabalhando o TCU para orientar as decisões com avaliação de risco, com uma série de ferramentas importantes. Essa inexistência de indicadores praticamente tornava o país praticamente um país do jeitinho brasileiro, de improvisar. Como foi o que aconteceu com a Copa, como aconteceu com os Jogos Olímpicos, tanto em 14 como depois nos Jogos Olímpicos. Nós gastamos próximo de 70 bilhões e os legados foram muito pouco para a nação brasileira. Nós não se tornamos uma nação
com maior número de medalhas, pelo contrário, ficamos numa situação estável, muito pouco crescimento comparado com o Japão, que fez a última Olimpíada, ou comparado com a Inglaterra anteriormente. Então, eu sou desportista. Será que vão melhorar nossas medalhas? Gastamos 70 bi e vamos aperfeiçoar, vamos deixar um legado para o Rio de Janeiro se transformar em uma cidade segura? O Rio de Janeiro não se transformou numa cidade segura, deixamos pouquíssimas coisas no Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã, a estrutura de transporte funcionou um tempo, depois não funcionou mais. De vez em quando eu vou no Rio para verificar se realmente todo aquele gasto foi feito de forma adequada. Algumas arenas não estão sendo aproveitadas de forma adequada, como também os nossos estádios passaram, muitos deles, a ser elefantes brancos, sem necessidade do país gastar como gastou na montagem. Então, isso leva a crer que não temos avaliação de risco. Então, resolvemos criar avaliação de risco para ter uma situação melhor. Aí eu mostro um quadro de quanto a governança é importante, né? Seja para cumprir a lei da responsabilidade fiscal, seja para cumprir as metas que a educação precisa ter, também em relação à questão da inovação, pesquisa e inovação, que é muito importante para a nação, a questão da infraestrutura, que é muito importante. Ainda o ano passado, eu fui conversar com o presidente Bolsonaro, que nós vimos retomar a infraestrutura do Brasil, ainda ela é muito tímida. Os americanos liberaram, o ano passado, $1 trilhão para retomar a infraestrutura. Claro que eles têm uma infraestrutura muito superior à nossa. Eu fui relator da chamada Malha Paulista, entre São Paulo e os dois Mato Grosso. Conseguimos retomar as ferrovias. Pressionei muito o governo para acabar as obras que estavam iniciadas. Fizemos um levantamento através do Tribunal de Contas da União, com o Supremo e outras instituições, descobrimos 14 mil obras inacabadas, orientamos o presidente Bolsonaro, o Tarcísio, para retomar as obras e acabar. Muitas obras estão sendo retomadas. A Malha Paulista é uma delas. Depois liberamos também a Ferrovia Norte-Sul, eu fui relator dessa matéria, para melhorar o entroncamento da infraestrutura do Brasil. Mas, para tudo isso, precisa de governança. Conseguimos implantar no Ministério da Infraestrutura a governança. Tive várias vezes com o ministro Tarcísio para ajudar a estruturar isso. O governo estruturou. Então, hoje, nós temos já uma perspectiva de, em futuro breve, ligar o Brasil através de ferrovias do norte ao sul, praticamente do norte até o Porto de Santos já está montado. Agora temos que trabalhar para a Malha Sul, melhorar a infraestrutura da nação. Cada um desses temas que eu estou aqui apontando nesse slide, eu poderia ficar falando aqui meia hora, uma hora, sobre o que precisa ser feito na educação, na infraestrutura, na área, especialmente da inclusão social. Claro que o auxílio que veio agora com a pandemia melhorou a situação, mas o que me importa, o que me preocupa como brasileiro e como alguém que está vendo o Brasil como um todo, é ter uma política permanente de empreendedorismo para gerar empregos. Por isso que eu trabalhei muito para fazer a Lei do Simples, que nos deu base para transformar a simplificação para os micro e pequenos empresários. Nós começamos lá com 600 mil empresas, quando eu comecei esse movimento e fundei uma frente parlamentar da micro e pequena empresa no Congresso Nacional. Hoje já temos, com a Lei do Simples, 20 milhões de micro e pequenos empresários. Foi um trabalho que começamos junto com o Guilherme Gafife, depois eu assumi essa liderança e conseguimos implementar com vários parlamentares de todos os partidos lá no Congresso Nacional. Então, a Lei do Simples nos deu condições de gerar emprego, distribuir renda, porque pior que o desemprego numa nação é a perspectiva de simplesmente piorar cada vez mais. Pior que o desemprego não existe. Nós temos que criar condições de políticas públicas, mas também dentro da estrutura do empreendedorismo, de condições de gerar emprego, para dar dignidade ao cidadão. Então, a inclusão social é muito importante. Mas, além disso, também, nós também trabalhamos muito para implantar a governança, e agora estamos nesse trabalho. Eu tenho percorrido o Brasil todo, porque a governança é que permeia praticamente a entrega de produtos com eficiência no conjunto do país. Então, esta estrutura que
estamos montando. Há pouco eu falava para a doutora Sara, olha, nós estamos com 10% da governança sendo montada até agora. Eu estou 10 anos trabalhando no tema, desde 2012, quando eu fui presidente do tribunal, em 13, 14, quando implantei a tese da governança no TCU, e aos poucos estamos percorrendo o Brasil para implantar a governança no seu conjunto. Então, é necessário um trabalho de perseverança, perseverar muito é preciso, para que a gente pudesse chegar a esses indicadores que eu possa mostrar para vocês. Isso, de certa forma, é um trabalho de 10 anos que não é somente o ministro Nardes, Augusto Nardes, que vem fazendo, é o TCU. O TCU abraçou a tese da governança. Conversei com cada ministro lá em 2012, 13, para convencê-los que nós tínhamos que sair da zona de conforto, sair da zona de somente multar e penalizar. Porque quando você multa e penalizar, você já perdeu. O fato do desvio, da corrupção, já aconteceu. Como combater a corrupção se não tem boa governança? Como diminuir as fraudes se você não tem boa governança? Se você não faz prevenção, se você não tem indicadores. Aí eu estou mostrando, pela primeira vez numa faculdade, aqui na IESLA, os indicadores de governança da nação brasileira, monitorados pelo Tribunal de Contas da União. Vocês podem ver na esquerda, onde está o vermelho, que é o inexistente ou primário, praticamente os números muito representativos de não ter governança na nação. Ou seja, 48% de inexistente e primário. E vocês podem ver que no intermediário, a situação também era muito grande, mas nós conseguimos mudar já em 2021, no outro quadro. Vocês podem ver que caiu para 22% a parte de inicial inexistente e o intermediário cresceu, mas também cresceu o aprimorado, que é o verde. Então, começa a mudar a nação. O fato do Tribunal de Contas começar a avaliar e monitorar, que são regras fundamentais da governança, começa a mudar o quadro da nação, começa a surgir uma esperança. Então, esse quadro mostra que agora o Tribunal de Contas da União, e nós fizemos treinamento para todos os ministérios, eu visitei muitos ministérios, na gestão do Michel Temer eu visitei 15 ministérios, chamei eles para ir no tribunal, mostrar onde que estavam os gargalos em relação a 5 itens que são a representação desses indicadores: governança de pessoas, governança de TI, governança de compras, aquisições, onde que dá o desvio, a fraude, governança que é fundamental das organizações, da governança financeira. Então, esses indicadores que eu estou mostrando são representados por 5 itens. Pessoas, que é fundamental. Governança de TI, hoje, sem governança de TI, você não consegue administrar adequadamente, né? A governança financeira é muito importante. Aliás, quando eu fiz as chamadas voto das pedaladas, eu fui antes em Paris e fiz um acordo com a corte francesa para poder entender como é que eles conseguiam simplificar a avaliação de um orçamento imenso que o Congresso vota. Isso nos deu base para a gente poder captar as irregularidades. Foi um longo acordo que fizemos e buscamos as melhores práticas lá na Europa para poder implantar. Então, esses indicadores mostram que o Brasil está melhorando. Começou a diminuir a corrupção, começou a ter ministros mais técnicos, mais preparados para conduzir os ministérios no país. Isso não vinha acontecendo antes. Praticamente os partidos davam as cartas nos ministérios. Agora, os partidos são importantes, eu fui político, sei da importância, mas eles têm que botar gente técnica, gente preparada. Não adianta chegar com alguém que vai fazer somente política, e nós estamos avaliando para ver se eles estão entregando resultado para a sociedade. Esses são avanços importantes. Aí eu mostro já também a questão da avaliação de risco, que houve uma melhora entre 2019 e 2021. No caso, aí já dá para ver que há melhorias, começa a aparecer mais o intermediário, que é o amarelo, e mais o verde, que é o aprimorado no conjunto da administração pública brasileira. Então, qual é a questão? Estamos preparados em relação à educação? Vou mostrar alguns dados rapidamente, que é o grande desafio, o IESLA está aí para poder ajudar a aperfeiçoar, e nós, através da rede de governança e tantas instituições, estamos preparados para ajudar
a melhorar a educação da nação, mas eu vou mostrar alguns números rapidamente, porque o foco principal da minha fala é em cima do tema da governança, para os senhores terem noção de qual é o trabalho que nós temos pela frente para fazer as coisas acontecer. Nós temos projeto de nação, projeto de Estado e não projeto, eventualmente, de um partido político. Inclusive, nessa eleição, nós estamos preparando, através da Rede Governança Brasil, para que a gente possa estabelecer prioridades em todos os ministérios para que a gente possa ter condições de dar o encaminhamento nas prioridades da nação brasileira através dos nossos comitês. Nós temos próximo de 30 comitês na Rede Governança Brasil e já estamos montando as prioridades para o futuro presidente. Quem for para o segundo turno, a Rede Governança Brasil vai entregar já para quem for do time dos que forem para o segundo turno as prioridades na visão da Rede Governança Brasil, do que é importante, porque boa parte dos partidos, eu participei de política, não priorizam os temas da nação. É eleita uma figura, e essa figura pensa de uma forma, e basicamente essa forma que vai ser conduzida na base de muita política e menos tecnicidade na escolha dos cargos, que agora o atual governo mudou um pouco isso, mas nós temos que mudar muito mais para se transformar uma nação líder em nível internacional. Então, aí eu mostro um pouco a situação da educação no Brasil. Vocês podem ver que realmente a questão do analfabetismo ainda continua preponderando na nação brasileira. Eu mostro os números da dificuldade que tem o Nordeste em relação à educação, que continua sendo uma região que precisa avançar muito. O Sul e o Sudeste são as regiões que lideram a diminuição do analfabetismo no país. Aí eu também mostro outro quadro, a educação do Brasil, o nível de instrução com as pessoas de 25 anos. Vocês podem ver que o quadro é bastante ainda importante a evolução para que a gente possa ter condições. O Brasil gasta 6% do PIB, mas sem boa governança. Agora eu sou relator na área da educação. Eu estou visitando as nossas universidades. Eu falava há pouco para a doutora Sara que eu estou impressionado com a incapacidade das universidades federais de enxergar o que é planejamento estratégico, o que é governança. Eu estou cobrando deles e posso dizer das 381 instituições que eu mostrei ali, são 381 instituições que eu mostrei, os indicadores, as que estão em pior situação, infelizmente, das 381 instituições que eu mostrei, que houve uma melhoria em algumas, mas os piores números são das nossas universidades. É lamentável eu ter que dizer isso aqui numa universidade, claro, num instituto que trata de educação, eu falar que a nossa educação, as nossas universidades não estão preparadas para discutir planejamento estratégico, avaliação de risco, as ferramentas ideais de governança, porque os números deles não são dentro da realidade da estrutura do Estado brasileiro. Muitas estatais estão superiores às universidades. Nós conseguimos melhorar isso, mas as nossas universidades têm um caminho longo a percorrer. Então, o que eu estou fazendo? Visitando as universidades e cobrando que eles implantem regras de governança no país. Então, 6% do PIB é gasto, mas é gasto de forma errada, em muitas áreas, por falta de avaliação do conjunto da educação no Brasil. Por isso que é importante que a gente faça mudanças. E aí vocês podem ver alguns números também em relação ao IDEB. Eu estou passando rapidamente agora para que vocês tenham uma noção de que nós temos que avançar muito em relação à questão da educação. O IDEB no ensino médio, somente um estado atingiu as metas, conforme eu mostro em azul. Então, nós temos que melhorar muito a educação no conjunto do país. Aí, em relação à internet nas universidades, a internet na educação, fica claro que nós temos que avançar muito. Eu relatei essa semana a questão de 3G, 4G. Recentemente, nós estabelecemos e liberamos 5G para o Brasil, que está sendo implantado. Aí eu mostro a desigualdade. Na quarta-feira, agora, eu relatei de que nós temos que avançar e fazer uma transição de 3G, 4G para 5G rapidamente, para alguns segmentos da sociedade não perderem o contato, e como ficou provado agora na pandemia 2020,
19, 20 e 21, nós tivemos perda de alunos que não tiveram aulas por falta de estrutura. Eu também relatei a internet das coisas, a situação é bastante difícil, não foi planejado lá atrás, o atual governo está tentando recuperar. O ministro Fábio Faria esteve comigo várias vezes para que a gente pudesse trabalhar no 5G, que foi um avanço, mas até implementar isso, o país não tinha planejamento estratégico nos temas mais centrais da nação. Então, o país aumentou muito a sua estrutura em termos de funcionários nos governos passados e agora a gente vê que o Estado está muito inchado e com pouco recurso para investimento. Então, tem que fazer concessões públicas para todos os setores poder desenvolver rapidamente, como nós recentemente fizemos em relação à questão do 5G e também agora, essa semana, eu relatei 3G e 4G e determinei uma série de recomendações e determinações para o governo federal para viabilizar a internet no conjunto do país. Então, eu mostro alguns itens do que está acontecendo no país e os acordos que nós recomendamos mudança na administração pública brasileira. Vocês podem ver que o TCU está trabalhando muito mais hoje em auditorias chamadas operacionais para ver o desempenho, que auditorias de conformidade, que vê a legalidade dos atos, a gente continua fazendo. Mas 50% da nossa estrutura de trabalho no TCU praticamente trabalha hoje em auditorias operacionais. Mostrar, fazer prevenção e não somente a punição, porque a punição, como eu já disse anteriormente, é perda de tempo, você já perdeu, como aconteceu conosco com a Petrobras, que viabilizou o chamado Petrolão, que decorrente de não ter avaliação de risco na Petrobras, praticamente a Petrobras quebrou e, como consequência, o Brasil quebrou. Então, o acordo aí relatado mostra uma série de itens para melhorar a educação em relação à pandemia, para que a gente possa ter estrutura de tablets para poder passar para os alunos que não tiveram acesso à educação. Aí mostra como é que está a situação e a evolução da educação no Brasil. Depois da pandemia, a situação tende a piorar, apesar que nós vimos numa posição crescente, conforme mostram esses indicadores. E aí eu mostro outros indicadores também de como é que está a situação da educação. A educação é um tema que me interessa muito, porque o que pode transformar uma nação, como foi o caso do Japão, onde eu tive a oportunidade de morar, é quando você tem uma boa estrutura no ensino médio, e o Japão, no caso, as pessoas saem do ensino médio já com a profissão, e se você fortalecer a educação fundamental no ensino médio, você vai ter condições de ter melhores resultados nas universidades como um todo. Então, eu mostro alguns números disso, não vou me deter muito nesses números, porque eu queria mostrar mais as regras de governança. Aí eu vou deixar esses dados aqui com a IESLA para que vocês possam pesquisar e mostrar a situação real do Brasil em relação à questão da educação, que é um dos temas desafiadores para o conjunto dos gestores públicos do país. Eu tenho conversado muito com os ministros da educação. Ano passado eu fiz um evento, Fórum Nacional do Controle, para discutir educação e inovação. Levamos os melhores especialistas, ficamos 2 dias debatendo isso lá no TCU, no nosso Tribunal de Contas da União. Nós temos uma estrutura muito boa para poder fazer debates de grande envergadura na nação. Quando eu presidi o tribunal, fortaleci a nossa universidade do controle que temos dentro do TCU, que é o Instituto Cerzedelo Correia, que dá curso para mais de 100 mil pessoas todos os anos para gestores públicos de forma gratuita. Então, nós estamos fazendo uma série de recomendações para o Ministério da Educação, especialmente pelas perdas que tivemos com a suspensão das aulas na pandemia. A situação mais grave também foi nas universidades, que praticamente não voltaram na mesma agilidade que as universidades privadas voltaram, continuaram em greve, praticamente boicotando a educação no Brasil. Muitas das universidades federais simplesmente não se prepararam para a pandemia de forma adequada e nem para voltar depois da pandemia. Então, mostra que é um corporativismo muito grande nas nossas universidades. Então, nós fizemos uma série de recomendações do Ministério da Educação para que ele fez um diagnóstico sobre a situação e as principais dificuldades decorrentes do Covid, mas o que eu vejo é que realmente a educação deixou
muito a desejar, especialmente em nível federal. E hoje eu tinha visitado, estou fazendo essa auditoria, por não uma demanda do ministro Nardes, foi uma demanda de toda a Corte, de todo o Tribunal de Contas da União. O Pleno se reuniu e viu que a situação das nossas universidades é muita demanda de recursos e pouca entrega do resultado. Então, o TCU está olhando isso com muita seriedade para que a gente possa subsidiar o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional tome decisões em relação ao futuro da educação no Brasil. Mostro agora alguns manuais que nós criamos para fortalecer especialmente a estrutura do Estado, dessas quase 400 instituições que nós monitoramos, toda a administração pública. Hoje temos indicadores permanentes para a gente ver se tem entrega de resultado para a sociedade brasileira. Aí tem vários manuais que foram decorrentes desse acordo que eu fui a Paris. Aliás, estou indo a Paris nesse final de mês para mostrar a evolução da governança no Brasil. Nós evoluímos muito nesses 10 anos, mas ainda nós temos que evoluir 90% para transformar a nação brasileira competitiva, dar condições de atrair empreendimentos e transformar essa nação geradoras de emprego, né? E criar alternativas para a dignidade dos nossos brasileiros. Então, aí tem vários manuais. Um deles é o Centro de Governo, que eu estou me dedicando muito à avaliação de risco. Esse material vocês podem tirar foto, está disponível para os alunos que queiram fazer projeto ou trabalho em alguma estrutura dos municípios, dos estados, para vocês terem condições de avaliar já uma posição do Tribunal de Contas que faz o monitoramento e faz a fiscalização e vê a conformidade da legalidade dos atos de toda a administração pública brasileira. Aqui são os 10 passos para a governança, que eu considero fundamental. Fiz um resumo para vocês. Quando a gente fez o primeiro manual, eu disse, olha, está muito grande esse manual, vamos resumir, vamos mostrar para o prefeito o que ele tem que fazer, vamos mostrar para o governador. Em 2014, eu chamei todos os governadores eleitos, fiz um grande evento lá em Brasília, com todos os governadores, e mostrei para eles aonde que eles tinham que caminhar. Muitos governadores que nos ouviram fizeram boas gestões, foram reeleitos. Os que não fizeram, infelizmente, foram reeleitos e muitos tiveram problemas seríssimos de legalidade, de justiça, junto aos seus times, às suas equipes, aos seus secretários de Estado. Na gestão passada, eu convidei, então, os governadores para entender o que é importante a governança para fazer uma política de prevenção e não somente de punição, mas o governador tem que assumir essa liderança, o prefeito tem que assumir essa liderança. E eu vi que os governadores ainda, muitos deles fazem na base da improvisação, como acontece em boa parte das prefeituras. Nós temos um grande trabalho para ser feito na nação brasileira. Eu tenho percorrido o Brasil de norte ao sul permanentemente. Amanhã mesmo já vou estar em Alagoas para fazer uma palestra de governança lá para os prefeitos. Consegui implantar lá em Alagoas, em Maragogi, a primeira governança no Nordeste do Brasil. Em 14, o prefeito foi reeleito lá com mais de 70%. Aonde você implanta a governança, o prefeito consegue entregar resultado. Então, nós temos já centenas de prefeitos que implantaram. Eu não consigo estar em toda parte, por isso que a gente criou uma rede de governança, fizemos uma cartilha de governança na prática para orientar os prefeitos. Nós temos um curso de mentoria que estamos fazendo através da Rede de Governança Brasil, por isso fomos convidados para aqui estarmos em Minas Gerais para falar com os prefeitos. Então, foi um trabalho muito interessante desse grupo de voluntários coordenados por uma série de mentores que estão orientando os prefeitos para fazer uma boa governança no seu município. E aí estão os 10 passos, alguns itens que são fundamentais na escolha do dirigente, que seja escolhido sem desprezar os partidos. Cada partido pode indicar alguém, mas desde que tenha competência, que tenha princípios de integridade, de compliance, de ética. Então, aí são alguns itens que eu coloco como fundamental nesse trabalho que fizemos com parceria com a OCDE. Além disso, então, nós criamos uma cartilha, né, de governança municipal, mais de 80 páginas, mostrando todos os itens importantes para melhorar a governança. Aí eu estou chegando já no final da minha exposição, fiz um resumo aqui, porque eu fosse falar da cartilha de governança dos municípios, eu teria que ter um tempo bem maior. Se eu fosse falar da cartilha de LGPD, que eu devo levar nos próximos dias,
para votar no Tribunal de Contas, que é um tema vastíssimo que pode ser muito trabalhado no futuro. Terá que ser um trabalho intenso para poder aprofundar a questão da lei de proteção de dados e de quem manipula todos os dados da nação brasileira. Eu já tenho um trabalho inicial. Na quarta-feira eu revelo esses dados para o Brasil, de como é que estão montando a lei de proteção de dados de todos os brasileiros. Estamos normatizando isso, eu sou relator dessa matéria, que é uma matéria também que precisamos estabelecer. Mas nesse slide que eu estou mostrando, eu mostro uma tese de implantar um projeto de desenvolvimento sustentável na nação brasileira. De como é que a gente pode montar um desenvolvimento sustentável, que é a área que eu me especializei lá no exterior, quando eu estudei em Genebra, na Suíça, isso há muito tempo atrás, e que consegui implantar agora no TCU, indicadores de governança, e como a gente pode montar um projeto de desenvolvimento sustentável para a nação. Esse é um grande tema que eu tenho me dedicado através da Rede de Governança Brasil, de que é necessário nós fortalecer as instituições. Se tem boas instituições, nós temos condições de passar confiança, credibilidade. Uma boa instituição como a IESLA, por exemplo, passa a credibilidade para os seus alunos, né? O aumento da estrutura de competitividade da nação é muito importante. Então, é importante que tenhamos isso presente, de que se você estabelece um desenvolvimento sustentável, com regras de desenvolvimento sustentável, nós temos condições de influenciar outras nações, influenciar os investidores, influenciar os empreendedores. Porque se você não tem essa estrutura bem posta, bem colocada, da liberdade, por exemplo, econômica, que precisamos estabelecer para a economia de mercado crescer numa nação, agora, a grande dúvida que vamos ter, será que a liberdade econômica vai acontecer? Nós vemos alguns exemplos negativos. Na Venezuela, agora a própria Argentina já está sem diesel. Eu recebi um vídeo desses irmãos, que eu sou fronteiriço, eu sou lá do Rio Grande do Sul, apesar de ter minhas origens aqui em Minas Gerais. Minha família ajudou a fundar Caeté lá nos anos 1700, depois migraram para São Paulo, para o Sul. Eu vejo que os irmãos da Argentina estão sofrendo muito porque não tem regras de governança adequada, não tem liberdades para poder fazer seu agro crescer, que é o grande tema que fortalece especialmente o Brasil e a Argentina, é o agronegócio, o produtor rural. E quando você não tem essas regras bem definidas, os empreendedores vão embora, como aconteceu com as chamadas pedaladas no Brasil. Nós perdemos bilhões e bilhões de reais porque não tivemos capacidade de mostrar segurança jurídica por falta de estrutura adequada na questão da legalidade dos atos que acontecem no governo. Então, nós temos que ter um projeto de desenvolvimento sustentável para a nação. Por isso que nós montamos a tese da governança, que pode ser discutida em todos os âmbitos dos estados, município e União, para a gente viabilizar um projeto de Estado, um projeto de nação, não um projeto de um partido político, mas um projeto que seja permanente, para a gente pensar o Brasil para 2030, 2040, 2050, a gente pensar a nação como um todo. Então, meus caros amigos aqui da IESLA, eu estou indo para a finalização da minha fala. Eu só queria dizer que se a gente implantar a governança, a gente volta a dar esperança para a nação. Independente de questão política e ideológica, seja centro, esquerda, direita, nós temos que definir um projeto para a nação brasileira e que tenha sequência, para não termos 14 mil obras inacabadas, nós começarmos as creches e não terminarmos as creches, nós começarmos as UPAs e não terminarmos as UPAs. Isso é falta de planejamento, de organização, é falta de monitoramento, de avaliação. Então, temos que ter uma política que seja permanente do Estado brasileiro. Minas Gerais passou por uma situação muito difícil recentemente, agora começa a se recuperar Minas Gerais. Começa a se reestruturar. Eu vim aqui fazer uma palestra no início do governo Zema, fiquei 1h30 falando de uma série de temas que eu falei aqui, e vi que o governador Zema entendeu e conseguiu recuperar o seu estado. Claro que temos um grande trabalho pela frente, seja quem for eleito o novo governante de Minas Gerais, mas isso é em todo o estado brasileiro. Eu percorri praticamente todos os estados, já percorri todos os estados brasileiros 2 vezes para implantar a governança. Implantando a governança, nós voltamos a ter esperança. Então, eu gostaria de terminar a minha fala falando
de uma questão que é fundamental, que é a esperança. Mas para a esperança acontecer, nós temos que subir uma longa escada. Esperança requer também o desenvolvimento para poder gerar emprego, dar dignidade ao cidadão. Mas para isso temos que ter inovação. Sem inovação a gente não avança. E sem avaliação de risco também você não toma a decisão correta, comete muitos equívocos. E para isso tudo acontecer, você tem que passar confiança. Mas para passar confiança, você tem que ter governança. Se não tem governança, não passa confiança. Então é fundamental que a governança seja implantada. Não adianta somente trocar o presidente da República, o governador, se ele não tem regras de governança para pensar o conjunto da nação. Por isso eu agradeço muito o IESLA, a professora Sara, a doutora Sara, por ter me convidado para poder compartilhar um pouco do nosso sonho para transformar o Brasil. Muito obrigado. Excelente, excelente, brilhante, ministro. É uma honra, um aprendizado tão significativo para toda a família IESLA ouvi-lo e conhecer um pouco mais da tua experiência e do legado que você, o senhor ministro, vem deixando em nossa nação, e vejo que os princípios da governança, não é, que o senhor ministro defende, são princípios que preconizam, além da prestação de contas, reforçam a responsabilização e a integridade, promove a melhoria regulatória, e o senhor pôde deflagrar, durante a sua conferência magna, os principais gargalos da nossa nação. E, sem dúvida, são gargalos importantes que nós, da educação superior privada no país, nos comprometemos com eles também, temos produzido conhecimento e qualificado pessoas para entregá-los com capacidade técnica, intelectual, acadêmica, científica, com o objetivo de corroborar para esse desenvolvimento que a nação espera, transformar essa nação, transformar esses paradigmas e sanar, não é, de uma vez por todas, tantos gargalos. E, de fato, sem seriedade, sem compromisso, é impossível realizar o que o nosso país necessita no âmbito do que a sua conferência magna nos apresentou. E seria muito bom se o ministro pudesse continuar conosco para a continuidade deste painel e inserirmos aqui o cenário do MEC, do Ministério da Educação. Teríamos, então, duas esferas. Já está conosco, inclusive, o ministro, o conselheiro, não é? Que também tem status de ministro, o conselheiro Augusto Cury, está presente conosco. E se fôssemos expandir um pouco mais para as questões regulatórias do Ministério da Educação, teríamos aqui uma pauta que ocuparia, talvez, o restante da manhã e toda a nossa tarde do dia para discutir, não é? Até porque as instituições de ensino superior brasileiras do setor privado estão amadurecidas. Enquanto empreendedora e presidente de um grupo comprometido e conhecedora do cenário do setor privado da educação superior brasileira, temos percebido essa responsabilização e esse nível de compromisso e de maturidade assumido frente à causa da educação superior e também da educação básica no Brasil, até porque 65% dos professores, dos pedagogos da nossa nação, 65% são formados
por faculdades, por instituições de ensino superior do setor privado no Brasil, sejam faculdades, centros universitários, universidades. É tão bom reunir em uma mesa de honra para um debate tão sério, tão aprofundado, pessoas, acima de tudo, brasileiros comprometidos com a nossa nação. Muito obrigada mais uma vez, ministro. Eu gostaria de convidar o conselheiro Luiz Cury, que já está conosco. Bom dia, bem-vindo, conselheiro. Bom dia, Sara. Cumprimentar o ministro Augusto Nardes, pude acompanhar a fala dele. Parabéns, ministro. Boa Sim. conversa. Sim. E quero aqui destacar o livro de autoria do ministro João Augusto Nardes, Da Governança à Esperança, onde ele tem destacado, abordado e falado mais da sua trajetória, de todo o seu legado à nação brasileira, e conta também com o prefácio escrito pelo nosso grande mestre Ives Gandra. Uma alegria enorme poder ter recebido das suas mãos, ministro, este exemplar, e recomendo a leitura aos líderes, gestores, empreendedores, professores universitários, estudiosos que amam a nossa nação. Devem conhecer um pouco mais desse projeto. E quero dizer, ministro, que o senhor conta com o IESLA, o senhor conta comigo e com toda a organização IESLA para levar avante esse projeto. Luiz Cury, poderíamos fazer, talvez o ministro tenha mais alguns minutos para permanecer conosco e fazermos aí um debate em torno desses assuntos por uns 10 minutinhos. O meu próximo compromisso é às 14 horas, então até lá eu estou à disposição. Muito bem, que coisa boa. A equipe... sim, muito bem. Vamos aproveitar, em virtude da agenda do ministro, fazermos agora, vamos quebrar um pouquinho o protocolo e fazermos a entrega do Prêmio IESLA de Produção Acadêmico-Científica em reconhecimento a toda a trajetória do ministro João Augusto Nardes. A comissão organizadora já está cuidando de fazer essa entrega. Quero agradecer ao ministro pela visita em loco, está presente em nossa instituição, juntamente com sua equipe, sua comitiva. Muito obrigada pela visita a Minas Gerais, a Belo Horizonte, nossa capital, a nossa instituição. É uma honra poder acolhê-los e, como anfitriã desta casa, o senhor tem os meus agradecimentos. Portanto, eu volto a palavra rapidamente ao cerimonialista para que faça a leitura da ata de reconhecimento e homenagem ao mérito e à personalidade que o ministro João Augusto representa para a instituição IESLA e também para o Brasil. Doutora Sara, eu estou aqui junto com o ministro. Sim. Vou passar as mãos dele aqui, esse prêmio. Muito bem, muito bem. Obrigado, muito obrigado. E mais um certificado aqui para ele. Sim. A nossa honra em recebê-lo aqui no IESLA, na nossa comunidade acadêmica. Obrigado. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de poder conviver e trocar algumas informações importantes para o futuro da nação brasileira. Desejo a IESLA uma grande perspectiva de continuar nessa caminhada, de fortalecer a educação como um todo, especialmente com os seus cursos de mestrado e doutorado, e que a gente possa estar muitas vezes juntos para que possamos formar pessoas com mais competência na nação brasileira. O Brasil precisa muito melhorar sua competitividade. E a IESLA, com certeza, está ajudando o Brasil a se transformar numa nação de ponta. E, para isso, eu estou aqui para dividir um pouco a tese da governança com os senhores. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos.
Muito obrigada, ministro, mais uma vez, e até uma próxima oportunidade.